seus idealizadores. Este é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Está no ar, a Voz Apostólica. Muito bem, graças a Deus, né? Já está no ar mais uma edição do programa A Voz Apostólica, né? Este programa é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro. Daqui a pouco estaremos dando o endereço da igreja, passando o endereço da igreja para todos os nossos ouvintes. Mas já vamos iniciar fazendo uma oração ao nosso Deus, este programa nessa noite. Já agradecemos a Deus por estarmos aqui, né? Pelo Senhor ter nos dado essa rica oportunidade de estarmos aqui para falarmos do amor de Deus, para pregarmos a palavra de Deus, né? Então, aí onde você está, curva a sua cabeça e ore conosco. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos para anunciarmos a Tua palavra. Abençoa todas as famílias monteirenses, todos os nossos ouvintes que estão a nos ouvir pela imprensa FM, também pela live. Abençoa a todos, Pai querido. Nos abençoa aqui no estúdio da imprensa. Abençoa cada um aqui presente. Toma a vida do nosso amigo sonoplasta Lucenildo, toda a nossa família. Toma a vida da pastora Elisângela em tuas mãos. Usa ela mais uma vez nessa noite que vai transmitir a tua palavra. Pai querido, abençoa os irmãos que estão ouvindo. Abençoa todos os amigos, os que estão distantes, os que estão próximos. Abençoa a todos, Pai amado. Em nome santo, poderoso de Jesus, nos dá um programa na tua presença. E que teu Espírito Santo fale mais alto, sempre em nossa vida e nosso coração. E que venhamos falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Pai querido, te agradeço por tudo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica. Esse programa é da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro. E a Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, bairro Alto São Vicente, próximo à sede do AA, né? Nós temos reuniões domingo às 17 horas, reunião da família, né? Na segunda às 19h30, reunião chamado à oração. Na terça, reunião buscando o conhecimento, né? 19h30 também. E na sexta, escola bíblica. Então vá ali, né? Convidamos você e sua família para participar ali das reuniões da Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus tem uma palavra para você, para a tua vida, para o teu coração, tá bom? Então vamos aí já ouvir, né, um louvor na voz de Anderson Baroni, Novo Homem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para o elevo espiritual de todos os irmãos que estão ligadinhos conosco, né? Já está conosco algumas pessoas, já entrou aqui a Adriana Souza, está conosco, Sônia Conceição, nossa irmã Lígia Magalhães. Peço que os amados orem por mim, estou prestes a dar a luz, né? A nossa irmã Lígia Magalhães está pedindo aí, está prestes a ganhar neném. Deus abençoe a nossa irmã Lígia Magalhães, Deus abençoe lá de Recife, né? Vamos ouvir um belo louvor na voz de Anderson Baroni, Novo Homem. Vamos ouvir. Mudei a minha vida, hoje sou um novo homem, um homem transformado, com passado apagado pelas mãos de Deus. Faça a oração, vou passar para você fazer a oração pela família. Sim. É assim que eu vivia em um agito. A oração está prestes a ganhar neném. Vamos orar. Daqui a pouco nós vamos orar, viu, Lígia? Em nome de Jesus. Também está conosco Eduardo Ventura, né?
louvor aí, Luciano. Entregue a sua vida a Cristo. Porque te amo, Cícero Nogueira. Não vivo mais no mundo, mas Cristo vive em mim. Um passado de vergonha e de derrota. Pode passar mais isso aí. Nem tudo está perdido. Preste muita atenção. Entregue sua vida a Cristo e receba um novo coração. Pode passar mais aí. Entregue sua vida a Cristo e receba um novo coração. Entregue sua vida a Cristo e receba um novo coração. Pode ser aquele dali, Pode ser Fica Comigo, Luciano Josafá. Muito bem, graças a Deus, né? Já temos aqui algumas pessoas que estão conosco. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu já quero mandar aqui algumas saudações para os irmãos. Nossa irmã Dedé, lá no Mutirão. Nossa irmã Quitera. E também a nossa irmã Lucicleide, né? Também mandamos uma saudação com a paz do Senhor para todos esses irmãos aí do Mutirão, né? E também mandamos um abraço ao nosso amigo Mirata. Deus abençoe o Mirata, né? E também mandamos uma saudação para a nossa irmã Edgleide, a nossa irmã Neves, Edgleide de sua casa, né? O Neném, a Vânia Ventura. Deus abençoe aquele povo ali, né? Todos que fazem ali a IAPF. Também mandamos uma saudação para o nosso irmão Fernando, né? A sua esposa Josimere, o Jeane, né? O Davi. Deus abençoe a vida, né? De toda essa família aí. Deus abençoe também os irmãos que estão a nos ouvir, né? A nossa irmã Lígia, ela pede oração. Nós já vamos orar logo pela irmã Lígia, né? Nossa irmã Lígia Magalhães, ela pede oração. Também está conosco o Eduardo Ventura, né? E já pedimos aí ao Eduardo Ventura que mande escreva aí o nome dos seus netos, né? Bruno e Alice. Bruno e Alice, né? Bruno e Alice. Bruno e Alice, muito bem. Completaram o ano, né? Vai aqui o parabéns, né? O nosso parabéns a Bruno e Alice. Completaram o ano, são os netos aí do Eduardo Ventura, né? Deus abençoe. E meu sobrinho, né? Neto e meu sobrinho. Então, Deus abençoe essa família aí, né? Essas crianças que completaram 9 idade. E nessa oração que nós já vamos fazer, né? Já vamos fazer uma oração. E vamos orar pela nossa irmã Lígia Magalhães, né? E também por essas crianças que estão aí completando um ano, né? Os netos do Eduardo Ventura, né? Estão completando um ano. Essas crianças aí, que Deus abençoe a vida dessas crianças, né? E também vamos orar pela filha também do irmão Jeremias, né? Irmão Jeremias, orar pela filhinha do irmão Jeremias, para que o Senhor Jesus Cristo venha fazer a obra na vida, né? Dessa criança que está necessitando de um milagre de Deus na sua vida, né? Então vamos orar. Ainda você está, curva a sua cabeça e vamos orar, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, eu já te agradeço, Senhor, por esse momento, nessa hora. Eu te apresento, Senhor, a vida da filhinha do Jeremias, que está enferma, está precisando, meu Deus. Ó Deus, abençoa, sara a vida daquela criança. Nós cremos que o Senhor é poderoso para agir, o Senhor é poderoso para restituir a saúde daquela criança. Pai querido, no nome de Jesus, Pai, eu te apresento a vida daquela criança. Pai amado, eu também te apresento a vida da nossa irmã, a tua serva Lígia Magalhães, Senhor, que está prestes, ó Pai, a ganhar neném. Abençoa a tua filha, que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Já ora, abençoa essa criança que vai chegar
Abençoa, Senhor, a vida da tua filha. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa para que tudo dê certo. Usa ali aqueles médicos. Para, Senhor, que tudo saia conforme o teu querer, a tua vontade. No nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida da tua serva, irmã Lígia. Toda a sua casa, a sua família. No nome de Jesus, eu te agradeço. Pai amado, eu também quero orar pelas crianças, nossos sobrinhos que estão aí completando um ano, né? Alice e Bruno, né? Alice e Bruno, os filhos da Átia, Rose, lá de São Paulo. Completaram o ano, né? Deus abençoe. Pai querido, abençoe essas crianças, que elas venham crescer na tua presença, que elas venham crescer abençoadas, livre de todo mal. Não somente as crianças, mas seus pais também. Toda essa família. Abençoa Eduardo Ventura, abençoa Edileuza, abençoa todos que estão a nos ouvir pela live. Pai querido, toma a vida de todos em tuas mãos, né? Nossa irmã Guega também está assistindo, Guega Barbosa, Adriana. Toma a vida de Adriana em tuas mãos, Pai querido. Abençoa, né? Fabiano Oliveira, todos que estão nos assistindo pela imprensa, pela live. Pai querido, abençoa todos os nossos ouvintes. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Bom, você está aí ouvindo o programa Voz Apostólica. São precisamente 21 horas e 14 minutinhos. A hora certa tem o oferecimento de saborear café. Eu quero mandar também daqui a pouco alguns recadinhos. Mas nós vamos ouvir aí mais um louvor na voz de Cícero Nogueira. Porque te amo, né? Nós devemos amar, em primeiro lugar, ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, esse louvor, ele diz que se sente o homem muito feliz porque ama ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ouvir esse louvor. Já dedicamos esse louvor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e também para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo e também para os aniversariantes, né? Que aniversariaram aí as crianças. Deus abençoe aí as crianças. Vamos ouvir esse louvor na voz do Cícero Nogueira. Porque te amo. Amém, Eduardo. Me sinto o homem mais feliz da terra, Porque te amo. sinto paz enquanto o mundo está em guerra, porque te amo. Tenho mais de 1000 razões pra te amar, faltam palavras expressivas pra expressar. Meu amor poeta não pode escrever sua plenitude. Eu te amo mais que a velha ama flor da primavera. Eu te amo mais que o pobre lavrador na terra. Antes que eu fosse formado, me amou e a sua própria vida não poupou. Com sua morte o perdão na minha conta acreditou. Alegria imensa inunda o meu ser, porque te amo, te amo. Tenho passo para lutar e para vencer, porque te amo. A minha alma te venera em saber que tu fostes condenado a uma cruz pelas minhas culpas e pecados vis, Senhor Jesus. Eu te amo mais que a velha ama flor da primavera. Eu te amo mais que o pobre lavrador na terra. Antes que eu fosse formado, me amou e a sua própria vida não poupou. Com sua morte o perdão na minha conta acreditou. Eu te amo mais que a velha
formado, me amou e a sua própria vida não poupou. Com sua morte e o perdão na minha conta creditou. Benevolência, perdão, generosidade e alegria. A única época do calendário anual em que homens e mulheres parecem de comum acordo abrir livremente seus corações. Desejamos a você e sua família um ótimo Natal. São os votos da Nova Eletro, a nossa loja, Gerente Ceiça. Prepare-se. Está chegando o dia da ação social mais esperada do ano. A Farmácia Dia e Noite, Farmácia Nova, em parceria com a Rede Mais Farma, Prefeitura de Monteiro e Sebrae, realiza a 11ª Feira de Saúde. Neste sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 7 horas da manhã, em frente à Farmácia Dia e Noite, será oferecido um delicioso café da manhã para as pessoas que irão fazer o teste de glicemia. No Espaço Saúde, teste de glicemia, medição de pressão arterial e escovódromo. No Espaço Beleza, cortes, lavagem, tintura e hidratação dos cabelos. No Espaço Dermatofuncional, análise e limpeza de pele. No Espaço da Criança, pedagogas, palhaço. Durante toda a manhã haverá distribuição de brindes e sorteios de TVs, vários eletrodomésticos e 2 motos Pop 0 km. As senhas para lavagem, tintura e hidratação dos cabelos e análise e limpeza de pele você já pode pegar nas farmácias Dia e Noite e Nova. Ação social. Abrace essa ideia. Atenção você de Monteiro e região. O Alto Posto Brasil já está funcionando, oferecendo combustíveis de qualidade, restaurante, pousada e loja de conveniência. Tudo no mesmo espaço, oferecendo maior comodidade e economia. Venha conhecer o novo empreendimento de Monteiro. Alto Posto Brasil, na Rua Coronel Francisco Cândido, número 464, aqui em Monteiro. Estamos aguardando a sua visita. Alumar Variedades amplia seus serviços para melhor atender seus clientes. Agora com o mais novo correspondente bancário Pague Fácil do Banco do Brasil. Pague suas contas hoje mesmo na Alumar Variedades, localizada na Rua José Torres, número 19, Rua da Várzea, em Monteiro. Lumar Variedades, o lugar certo para você efetuar o pagamento de suas contas e onde você encontra uma variedade de produtos e serviços. Lumar Variedades. Venha e confira. A cada dia o mercado de trabalho está mais exigente. Daqui a pouquinho, Prepare-se e às 22 horas, a pastora vai trazer aí a palavra de Deus. Vai pregar, vai ministrar a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Já está conosco, a Eleusa Santos. Deus abençoe. Nossa amiga, nossa cunhada lá de São Paulo, Eleusa Santos. Deus abençoe, Eleusa. Prótese dentária, radiologia, edificações e veterinária. O seu futuro está aqui. Telefones 83 99909 8048 e 98186 7642. Colégio Santo Expedito, Complexo Educacional do Cariri, formando grandes profissionais. O prazer de saborear a mais deliciosa sopa da região. Caio Sopas. Um ambiente preparado especialmente para você que aprecia o sabor diferenciado da qualidade. Caio Sopas. Os mais diversos tipos de sopas, lanches e sucos para os paladares mais exigentes. Caio Sopas. Caio Sopas. A diferença está na qualidade. Localizado na Galeria José Salvino, em Monteiro. Escontábil, escritório de contabilidade, credibilidade e competência ao seu alcance. Abertura e baixa das empresas, classificação, encadernação, consulta Detran, estadual e federal, cadastro no IBAMA, fax, envio e recebimento de folha, xerox, declaração do ITR, declaração do imposto de renda pessoa física e muitos outros serviços. Se precisar, lembre-se, Escontábil, com a responsabilidade de Lúcio Márcio Pereira, ou José Galdino da Silva, número 47.
em frente ao Mercado Público, Centro de Monteiro. Fone 3351-2532. Central Parafusos, material elétrico e hidráulico, parafusos em geral, ferramentas, produtos para tratamento de piscinas, consertos em ferramentas elétricas em geral, localizado em novo endereço, Rua Manuel Carlos Ferreira, número 16, por trás de Aleixo Ferragens. Contatos 9926-0619 ou 9936 Pode ser também aquele louvor Um Dia Comum, Senhor, depois, viu? Mas também é como um sonho, bonito. Oi? Mas também é como um sonho, Como um sonho, né? Como um sonho. Pode ser como um sonho, então. Esquina com a Galeria José Salvino em Monteiro. Frigorífico e Supermercado J. Higiene em primeiro lugar. Monteiro agora conta com um novo empreendimento que vai impactar você com seu super Com Chaga Sobrinho. variedades. Só tem esse nome, é esse mesmo. Moda masculina, feminina, Depois de Josafá. Depois de Josafá. muito mais e o melhor, peças a partir de R$1. É isso mesmo, na Luiza Variedades você encontra a maior variedade de produtos e claro, com o melhor preço. Peças a partir de R$1. Venha conhecer o mais novo empreendimento da cidade. Luiza Variedades, uma loja que vai deixar você Tocou ontem? na roda, Já foi tocado ontem. Né? Pode ser, então, esse como um sonho. número 190, vizinho Pode deixar o de Luciano Josafá e tocar como um sonho. centro de Monteiro. Tirar o Luciano Josafá. Vai tirar o Josafá? Foi tocado ontem, eu não lembrava não. Tocado ontem. Como um sonho. Amiga, você arrasa com esses modelos. Muito bem, você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Algumas pessoas conosco, né? Leusa Santos, Eduardo Ventura, Deus abençoe vocês. Também Sônia Conceição, né? Gilverson Araújo Cordeiro, sem número, próximo ao PSF 8. Fone 83996522956. Tânia Street Style, em Monteiro, Paraíba. Você está ouvindo a Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Muito bem, graças a Deus, né? Estamos de volta. E para nós é motivo de alegria, né? Estamos aqui falando do amor de Deus para você, para a sua vida, para o seu coração, para todos os ouvintes, né? Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos que estão aí ligadinhos conosco, as pessoas amigas, né? Pessoas também da nossa família que estão ligadas conosco. Aí está a Leusa Santos, lá de São Paulo, Eduardo Ventura. Deus abençoe esse pessoal aí maravilhoso. Então, eu quero dar aqui alguns recadinhos antes de nós prosseguirmos, né? E ouvirmos mais louvores. Daqui a pouco nós vamos ouvir mais louvores para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? E quero mandar aqui um abraço para o Beto e a Aniele, né? O Dogão da 13 chegou na sua cidade, a lanchonete que está revolucionando Monteiro, né? Dogão da 13. Vale a pena conferir, pessoal. Vocês vão se deliciar com os mais diferentes lanches nunca vistos em Monteiro, né? O Dogão da 13. Qualidade e bom gosto, né? Organização Beto e Aniele. Ali ao lado da Praça João Pessoa, né? O Dogão da 13. Deus abençoe. E eu quero mandar também aqui mais um alô para a nossa amiga Patrícia, né? Da Estripulia Kids. A loja Infanto Juvenil, Rua Nestor Bezerra da Silva, número 121, Monteiro. Celular é 99991-0070, né? 99991-0070. Aí a organização Patrícia Paiva, né? Casa do Biscoito Trigo Bom. Organização, né? Especialista em sonho, bolachas e biscoito. Organização, né? Do nosso amigo Luiz Gonzaga Anastácio. A Casa do Biscoito Trigo Bom está localizada na Vespasiano Guerra, né? Número 89, o celular é 99807-1652, né? Casa do Biscoito Trigo Bom. Também eu quero mandar aqui um recadinho para
a nossa irmã Leda, né? Nossa irmã Leda. Sacolão, né? Bom Jesus. Está localizado na rua Gilberto de Araújo Cordeiro. Temos frutas, verduras, fresquinhas, né? Venha conferir. Bom preço e ótimo atendimento. A organização Romualdo e Leda. Nossa irmã Leda, Deus abençoe. André Multimarca Top 10. Venha conhecer a mais nova loja da cidade, né? Onde você encontra produtos, cama, mesa e banho, roupas adultos, infantil, de qualquer peça por apenas R$10. Abrimos de segunda a sábado, segunda a sexta, de 8 horas a meio-dia, das 14 às 17 horas, né? Das 14 às 17 horas, e aos sábados de 8 às 14 horas. Estamos localizados na rua Joaquim Romão de Melo, número 32, né? No centro da cidade. Organização Salles e Fabiana. O celular é 998105978, né? Muito bem. Lanchonete Sabor do Sul. Temos diversos tipos de lanches, sucos, refrigerantes. Vem experimentar. Entrega grátis. 99845. Temos Wi-Fi grátis, localizado no antigo Chapariz, né? A organização Daniela e Família. Também eu quero mandar aqui um alô para o nosso amigo Dejaci, né? Aqui nosso abraço, nosso amigo Dejaci, do abatedouro São Mateus. Temos frangos vivos e abatidos e verduras. Está localizado na rua Tobias Remígio Gomes, número 389, Alto São Vicente, fone 3351-2149, organização Dejaci, né? Também queremos mandar um alô, né, para a Farmácia Firme, né? Farmácia Firme está localizada na Praça Nilo Feitosa, número 21, ao lado da Agência do Real, no centro de Monteiro. Fone 3351-1605 e 99686-1900. Entregamos a domicílio e temos farmacêutico no local para tirar todas as dúvidas e orientar no uso correto dos medicamentos. Horário de funcionamento das 7 horas da manhã às 21 horas. Domingo, das 8 da manhã ao meio-dia. Organização Jailson e Neide, né? Muito bem. Louvado é o nome do Senhor. Você ouviu aí, né? Recadinho que nós mandamos. Já mandamos mais a paz do Senhor para todos os irmãos que estão ligados conosco. Deus abençoe. Também eu quero mandar um abraço ao nosso amigo Paulo Sérgio, né? O empresário lá do Posto Brasil, Paulo Sérgio Maninho. Deus abençoe, Paulo Sérgio. E vamos aí, continuando o programa Voz Apostólica. Vamos ouvir mais louvores. É como um sonho, na voz de Chagas Sobrinho. Dedicamos esse louvor primeiramente para a honra e glória do nosso Deus e para o leve espiritual de todos os irmãos que estão aí ligadinhos conosco, através da imprensa, também através pela live. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir aí, é como um sonho, na voz de Chagas Sobrinhos. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino e a face do Senhor? Muito bem. Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Esse Vale ao Seco, quem é que canta ele? Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Algemas caíram, Mato Nascimento. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero O segundo, de baixo pra cima. Esse aí, o outro. Algemas caíram. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento
vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Graças a Deus. Você está ouvindo aí o programa, né? A Voz Apostólica. Esse programa é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Nossa igreja está localizada na Travessa Motorista João Francisco Nascimento, ali no Alto São Vicente, próximo ao AA. E convidamos as pessoas, né, que residem aí, próximo à igreja, para ir assistir, né, as reuniões na Igreja Apostólica Poder da Fé, a qual nós estamos aí pregando, anunciando a palavra de Deus e ensinando esta palavra que produz vida, que produz esperança na vida do homem pecador, né? O homem, é necessário que o homem se arrependa, é necessário que o homem creia, é necessário que o homem se volte para Deus, né? As pessoas têm procurado vários caminhos para ser feliz, têm procurado o caminho da bebida, o caminho do pecado, o caminho do erro, o caminho de coisas que cada vez mais o distanciam de Deus. Mas que você, meu prezado ouvinte, procure, né, a palavra de Deus, procure aprender, procure observar esta palavra, porque a palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus, ela produz esperança, né, no coração do homem. Isso é maravilhoso quando o homem ele quer realmente deixar, né, Deus trabalhar na sua vida, no seu viver. Também está conosco nossa amiga Tânia Bezerra, né? Deus abençoe nossa amiga Tânia. Deus abençoe todos que estão conosco pela live. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir, né, a pastora Elisângela, que vai transmitir a palavra de Deus para o seu coração. Não saia daí. Você que está nos assistindo pela Imprensa FM, está nos ouvindo, e você que está nos assistindo pela live, né, não saia daí. Daqui a pouquinho, a pastora Elisângela tem uma palavra de Deus para a sua vida. Já vou passar para ela daqui a pouco, né, mas nós ainda vamos ouvir mais louvores, né? E já são precisamente 21 horas e 38 minutinhos,
e tem um oferecimento de Saborear Café, né? Esse restaurante aqui no centro de Monteiro, onde tem muitas comidas típicas aqui da região. Então vá lá e comprove. Deus abençoe. Prosseguindo aqui, nós vamos ouvir, né, um belo louvor na voz do cantor Matheus Nascimento, Algemas Caíram, né? Esse louvor eu já quero dedicar primeiramente para o louvor do nosso Deus, honra e glória do nosso Deus, e para o elevo espiritual dos irmãos que estão nos assistindo, para o Eduardo Ventura, para a Edileuza Santos, né, lá de São Paulo, para a Adriana de Souza, né, para a meditação da nossa amiga Tânia Bezerra, e também Sônia Conceição, e outras pessoas que estão, a nossa irmã Lígia Magalhães, né, e todos os nossos irmãos que estão aí ligadinho conosco, né. Vamos ouvir esse belo louvor na voz de Matheus Nascimento, Algemas Caíram. Ouçamos, portanto. Ainda tem outra coisa ainda, né? Tem mais dois da rádio. Depois disso aí pode soltar a coisa da rádio, tá? Solta tudo. Coisa da rádio com vocês desde 10 horas. Tá aqueles rapidinhos. Finalzinho, né? Solta o da rádio nosso. Aí deixa o outro mais pra frente um pouco. Porque depois do apoio eu não vou nem tocar mais música, já vou passar pra ela. Liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade é Só aceitar, cantar, só cantar, paz eterna, paz achar, as algemas já caíram. Hoje livre, sigo a Cristo, meu Salvador. as algemas caíram, né? Não ando sozinho e com temor, eu só ando ligado no meu Senhor. Sinto ao meu lado a me guardar, um anjo de guerra pra me guiar. Eu clamo, ele ouve e me dá poder, minha vida é dele, ó que prazer. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar. Quem quiser liberdade é só aceitar. Cantar, só cantar, paz eterna, paz achar. Edgar Lima, né, tá conosco, nosso amigo Edgar Lima. Deus abençoe, Edgar, pela audiência, viu? Jaqueline de França também, Deus abençoe.
Tudo bem, ouvimos aí, né, um louvor, né, na voz de Matos Nascimento. Algemas caíram, né? Nós sabemos que as algemas, elas caem na vida do homem quando o homem crê, quando o homem se aproxima do Senhor Jesus através do ouvir a palavra de Deus, né? Deus abençoe a todos. Você ainda tem descontos especiais nas compras à vista, dividindo também suas compras em todos os cartões. O Paraibano, Rua Francisco de Alcântara Torres, número 38, próximo à Secretaria de Saúde. Fone 83-3351-2225 ou 99602-3640. Organização Fátima Zoró, na administração do amigo Emerson. Se não sabes que presentear os teus seres mais queridos em Natal, presenteie teu amor. Feliz Natal para você e sua família. São os votos de Túlio, filho de Tomás, da Óptica Rio. Relojoaria Presentes, vendas de pendrive, celulares e cartão de memória, conserto de óculos e joias em geral. Nas segundas em Sumé, localizado no Mercado Porto de Monteiro, celular 996017195 e 996216906. Organização Bacurau. Autoelétrica Pai e Filho, instalações em geral, alternadores, motores. Também está conosco nossa amiga Dalva Fernandes, né? Deus abençoe, Dalva. Muito obrigado pela audiência, viu? E queremos dizer a todos vocês que Organização Maninho e Jorge Banho. Oficina Duas Rodas. Atenção, queremos dizer oferece os melhores serviços com qualidade. Fazemos parte elétrica, motores Honda. Queremos dizer a todos vocês que se inscrevam lá no nosso canal, Pastores Edivan e Elisângela, lá no YouTube. Nós temos inúmeras mensagens lá, viu? Desde que nós iniciamos aqui o programa, que nós postamos as mensagens que são pregadas aqui no nosso programa. As nossas mensagens que nós pregamos da palavra de Deus não são nossas, é a mensagem de Deus. Nós falamos assim, a forma de falar. Mas são mensagens que tem vários temas. Nós temos uma mensagem lá que fala sobre ansiedade, depressão. Uma mensagem abençoada da parte de Deus que vai abençoar a tua vida, teu coração. Mensagem que traz ânimo, mensagem que fala sobre ânimo, mensagem acerca da salvação, mensagem que pode tirar a sua dúvida, né, da palavra de Deus. Alguém que tem alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, pode ser tirada essa dúvida. Então você vai lá no YouTube e você se inscreve lá no nosso canal, Pastores Edivan e Elisângela, e lá tem inúmeras mensagens que vão ser mensagens, que são mensagens edificantes, que vai transformar, que vai abençoar a tua vida, a tua casa, o teu coração, né? Porque nós vemos na palavra de Deus que havia um homem, um centurião, e Jesus disse para ele: eu irei lá na tua casa e vou orar pelo seu criado, pelo seu empregado que está doente. E aquele centurião disse assim: Jesus, basta só uma palavra. Então só uma palavra da parte de Deus, ela pode abençoar a tua vida. Só uma palavra da parte de Deus. Basta uma palavra. Que tua vida vai ser impactada, tua vida vai ser mudada, tua vida vai ser abençoada, vai ser transformada. Então, você que está nos ouvindo aí, todos os amigos, irmãos, vá lá no YouTube e você pode se inscrever no nosso canal. E lá nós temos inúmeras mensagens. Todas as mensagens durante esse ano que nós aqui foi pregado aqui no programa A Voz Apostólica estão lá, né? Temos também a página da igreja, você pode curtir a página da igreja, @Família Apostólica, é a página da nossa igreja. Os nossos cultos nós transmitimos sempre no domingo, mais no domingo. Na semana às vezes nós transmitimos também, mas no domingo nós transmitimos ao vivo os nossos cultos, nossas reuniões, né? E no domingo, eu já quero aqui pedir um perdão aos irmãos, às pessoas que estavam ouvindo, que no domingo, quando nós iremos orar pelas pessoas ali, houve um pequeno
probleminha na live, mas nós oramos por todos que estavam assistindo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Então, você pode assistir também, né, as reuniões da Igreja Apostólica Poder da Fé, que são transmitidas ao vivo, né, mas aos domingos, né? A nossa reunião começa às 17 horas e 30 minutos no domingo e vai até às 19 horas, 19h30, no máximo. Então você pode aí já acompanhar, né, as nossas reuniões através da live que nós também transmitimos ao vivo, as nossas reuniões ali diretamente da igreja sede, né, a Igreja Apostólica Poder da Fé, né, Ministério Libertando Vidas aqui da cidade de Monteiro, aonde está ali os pastores Edivan e Elisângela. Estamos ali pregando, anunciando a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, né? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Eu já quero convidar mais uma vez as pessoas a irem, assistirem, né, as nossas reuniões. A Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco Nascimento. É fácil de encontrar ali no bairro do São Vicente, próximo à sede do AA. E nossas reuniões são aos domingos, a partir das 17 horas, né? Reunião da família, né? Segunda, às 17 às 19h30, reunião chamada oração. E na terça, reunião buscando conhecimento. E na sexta-feira, 19h30 também, a reunião da terça e da sexta, o horário é 19h30, né? E na sexta nós estamos com a escola bíblica. Ali também, estudo maravilhoso da palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida acerca da palavra de Deus, pode ir ali. Nós estamos ali para falarmos a palavra de Deus, ensinarmos esta palavra que produz vida, que produz esperança. Nós já estamos aproximando já o horário especial do nosso programa, onde nós vamos ouvir aí a pastora, que vai trazer a palavra de Deus. Mas antes nós vamos ao apoio, né? Vamos ao nosso apoio. E logo após, a pastora vai trazer aí a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, nessa noite maravilhosa. Já são precisamente 21 horas e 50 minutinhos, né? Tem um oferecimento aí de saborear café. Vamos ouvir aí o apoio. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Juliana Mariano, né? Está conosco. Dalva Fernandes. Nossa irmã Dalva. Deus abençoe a irmã Dalva, né? Jaqueline França. Esse povo aí que sempre está ligado conosco. Já estarei passando para a pastora. Daqui a pouquinho ela vai trazer a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Deus abençoe a todos. Não saia daí. Proteção última, Senhor. Louvado é o nome do Senhor. 0 km completo. Uma moto Honda Fan 0 km e mais vários prêmios. Venha aproveitar nossas ofertas, válidas até o dia 10 de dezembro. Linguiça para churrasco friato, quilo 9,89. Hambúrguer La Prima, 56 gramas, 50 centavos. Flocão de milho nordestino, 500 gramas, 94 Louvado é o nome do Senhor Jesus. todo quilo 7,79. Creme Cracker Vita Massa, 400 gramas tradicional. Então você pode nos acompanhar lá pela nossa rede social. Entre lá e acompanhe aí o trabalho, né, da Igreja Apostólica Poder da Fé. Você também conta com o melhor atendimento feito por profissionais capacitados para cuidar da saúde dos seus olhos. Trabalhamos com armações transcendentais. Você que sempre nos assiste, compartilhe, fale, né, deste programa para seus amigos, compartilhe com seus amigos aí no Facebook, para que muitas vidas sejam alcançadas, né? Muito bem, graças a Deus, né? Chegamos a um momento muito importante do nosso programa. Vamos ouvir aí a palavra de Deus com a pastora Elisângela, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, né? E eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala conosco através da palavra de Deus, né? Quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós
quando nós estamos ali examinando as Escrituras. Então o Senhor Jesus Cristo fala conosco. E com você não vai ser diferente, né? Porque a palavra de Deus, ela é alimento para a alma do homem. A palavra de Deus, ela fortalece a alma daquele que está fraco. A paz do Senhor, pastor Elisângela. Vamos ouvir aí a pastora Elisângela que vai trazer a palavra de Deus para a sua vida. A paz do Senhor, pastor Elisângela, fique à vontade para pregar a palavra de Deus. De Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amém, graças a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Também já queremos mandar a saudação especial para todos os nossos amigos e irmãos que estão na escuta do programa Voz Apostólica. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos, né? Nós queremos trazer um tema nessa noite da palavra de Deus importantíssimo, né? Que nós queremos aprender, nós devemos aprender cada vez mais e mais do Senhor, da sua palavra. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 22, apenas um versículo da palavra de Deus. Amém? Erley Ventura está dizendo, estou na escuta, né? Deus abençoe Erley, você, a Dalila, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela audiência, viu? Tá, Edileuza Santos, bastante pessoas acompanhando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas vamos aqui, a palavra do Senhor, né? Erley, Juliana Mariano, a nossa querida irmã Dalva, Jaqueline França, Edgar Lima, Tânia Bezerra, Adriana, muitas pessoas estão na sintonia conosco. Deus abençoe tua vida, Erley, e a vida da Dalila. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 22 e versículo 14. Mas antes disso, já queremos dizer a você que está na sua casa, no seu lar, que tem um exemplar da Bíblia aí pertinho de você, né, que você acompanhe juntamente conosco, né, neste momento a palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero deixar aqui o tema da nossa mensagem dessa noite, que é o seguinte: o que significa muitos são chamados, mas poucos escolhidos? É uma interrogação, uma pergunta. Por que será que Jesus falou essa frase? O que Jesus queria dizer? O que significa poucos são chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Então vamos ler aqui o que Jesus disse em Mateus 22 e 14, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus terminou dizendo, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Apenas neste versículo, nós vamos basear a nossa mensagem nessa noite, né? E eu espero que você, meu prezado ouvinte, o Senhor venha falar, o Espírito Santo venha falar ao teu coração, né? Então nós vemos aqui, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Significa que o convite do Evangelho é anunciado a todo o mundo e alcança a muitos. Porém, são poucos aqueles que efetivamente respondem com fé verdadeira a esse chamado. Olha que coisa importante Jesus, ele ensinou. Então nós vemos que esta frase, ela significa o seguinte, que o convite do Evangelho é anunciado a todos. O convite do Evangelho, o Evangelho é pregado para todas as pessoas, né? Então nós vemos aqui uma coisa importantíssima, né? Nós vimos em João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que esta frase que Jesus falou, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos,
o significado é que o convite do Evangelho é anunciado a todo o mundo e alcança muitas pessoas. Porém, são poucos aqueles que efetivamente respondem com fé esse verdadeiro chamado. Então nós podemos aprender essa frase que Cristo falou, né, que muitas pessoas são chamadas, são convidadas ao Evangelho. O Evangelho é pregado em todas as nações, pregado a todas as pessoas, mas nós vemos que são poucas pessoas que respondem efetivamente com fé verdadeiramente a esse chamado. Então são poucas pessoas que correspondem com fé a esse chamado de Deus, esse chamado do Evangelho. Essa frase foi utilizada por Jesus em uma de suas parábolas, né? Em Mateus 22:14, na conclusão dessa parábola das bodas do filho do rei, algumas traduções bíblicas também trazem a frase: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E no final das parábolas dos trabalhadores, Jesus também falou dessa maneira. Então nós vemos aqui que ao contar essas parábolas, essas duas parábolas, Jesus terminou com essa frase: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós vemos o que Jesus quis dizer com muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa frase precisa ser interpretada dentro do texto em que ela aparece. Então Jesus falou em sua parábola sobre um rei que, ao celebrar as bodas do seu filho, mandou chamar os convidados para a festa. Porém, estes não quiseram ir. Inclusive, alguns, além de recusar o convite, maltrataram e mataram os servos do rei. Nós já fizemos aqui uma série sobre as parábolas de Cristo, está lá no nosso canal, como o pastor falou, né? Estamos só dando um respaldo dessa parábola. Irado, o rei então mandou que seus servos convidassem todos que encontrasse pelo caminho, que fossem bons ou maus, e os trouxessem às bodas. Um deles, porém, foi às bodas com a roupa inapropriada e por isso foi banido pelo rei, né? Então nós vemos aqui uma primeira interpretação desse texto aponta especialmente para a situação dos judeus, que primeiramente foram chamados como povo da aliança, mas falharam em receber esse chamado e o convite se estendeu aos gentios. Então nós vemos aqui que foi direcionada para os judeus daquela época de Jesus, né? E eles, ao recusarem esse chamado, este convite, né, estendeu-se para os gentios. No entanto, seu significado não se esgota apenas nesse aspecto, mas também se refere à verdade de que muitos são chamados por todas as partes do mundo, mas igualmente falham em atender esse chamado. Então, o que é que nós aprendemos com essa palavra? Que muitas pessoas serão chamadas. Muitas pessoas serão chamadas em cidades, em todas as partes do mundo serão chamadas. Mas nós vemos que muitos irão falhar. E nós vemos aqui em atender o chamado. São aquelas pessoas que não atendem, que não respondem o chamado do Evangelho com fé. Não crê, não quer ouvir a palavra de Deus, mas não tem fé para tomar posse da palavra de Deus. Então nós vemos aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mais uma pergunta. Deus chama muitos ao arrependimento, de modo que esse chamado vem ecoando por todas as partes ao longo dos séculos. Então nós vemos que desde a época de Jesus, desde a época dos primórdios, os pais na fé como Noé, Abraão, esse chamado já estava atuando. O chamado ao arrependimento já estava acontecendo. Nós vemos que Noé, ao construir a arca, Noé pregava, ensinava a palavra de Deus, mas as pessoas daquela época não davam ouvido, não respondiam com fé
aquele chamado ao arrependimento. E o que é que eles faziam? Eles zombavam de Noé e da sua família. Essa é uma história básica que todo mundo conhece, a história de Noé. Até hoje nós vemos as crianças na escola aprendem desenhos, né? Músicas evangélicas que contam a historinha de Noé. Então, filmes tem aí no cinema que todas as pessoas assistem. Então nós vemos que no início Noé pregava e tinha um convite de Deus para que aquele povo se arrependesse. Mas nós vemos que aquele povo não recebeu aquele chamado com fé. Por isso que nós vemos aqui que Deus chama muitos a arrependimento, de modo que esse chamado vem ecoando por todas as partes ao longo dos séculos. Na verdade, é certo afirmar que todos são chamados, conforme o apóstolo Paulo observou na carta aos Romanos. Em chamado geral, ocorre de diversas maneiras. Ao falar do chamado de Deus, o chamado de Deus em geral ocorre de várias maneiras. Nós vamos citar aqui algumas, né? Através das obras da criação. Ou seja, o universo criado revela as maravilhas de Deus. Quem é a pessoa que não conhece as maravilhas de Deus, as obras do Senhor? Quem é que não conhece as maravilhas de Deus? Então nós vemos aqui que através das obras da criação, ou seja, o universo criado revela as maravilhas de Deus, e ao revelar as maravilhas de Deus, isso é um chamado a conhecer a Deus. Então nós vemos em Salmos 19, versículo 1, olha o que o salmista Davi disse: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Olha que palavra maravilhosa. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Então os céus anunciam a glória de Deus. Os céus revelam o que a mão de Deus criou. Então nós vemos aqui coisas maravilhosas. Ninguém pode dizer: não, estou enganado, não conheço sobre Deus, nunca ouviu falar de Deus. Mas nós vemos que a palavra de Deus diz que o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Em outra passagem, em Romanos 1, 20 ao 23, o apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Olha que versículo poderoso. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Dois versículos importantíssimos, aonde Deus não deixa, aonde as pessoas, ninguém vai poder dizer: não, eu não conheço Deus, não sei nada de Deus, nunca ouviu falar de Deus. E quem é Deus? Não tem desculpa. O apóstolo Paulo disse aqui: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Então ninguém pode dizer: eu não conheço Deus, eu nunca ouvi falar de Deus.
Isso não é desculpa, porque tudo que Deus criou foi revelado ao homem. Então pode-se ver o chamado de Deus ao homem quando o homem olha para a sua glória. A Bíblia diz: quando o homem olha para o céu anuncia a glória de Deus. Quando o homem olha para a criação de Deus, é um chamado ao arrependimento. Quando o homem vê as coisas que Deus fez, a natureza, o céu, a terra, o próprio homem, ele não pode negar a existência de Deus. Então nós vemos aqui, através da criação, e agora através da consciência moral do homem, pois o homem é a imagem e semelhança de Deus, ainda que o pecado tenha desfigurado essa imagem. Romanos 1, 24 ao 25 diz assim: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. E quantas pessoas têm, mesmo sabendo o certo, mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo que Deus abomina, mesmo sabendo que Deus não se agrada, mas o ser humano, o homem que está com seu coração totalmente endurecido à palavra de Deus, ele faz descaso das ordenanças de Deus. Ele não dá ouvido à palavra de Deus. Ele pode ouvir pregar o evangelho, ele pode ouvir alguém ensinar, mas ele não está nem aí por rebeldia. E nós vemos que aqui ele diz: por isso, versículo 25, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Quantas pessoas têm trocado a verdade sobre Deus pela mentira? Prefere viver numa mentira, prefere viver se enganando, preferem dizer: não, eu estou bem assim da forma que eu estou bem nessa tal religião, eu estou bem aqui, não, para mim está tudo bem. Mas a pessoa é consciente da verdade, a pessoa sabe qual é a verdade. Então ela prefere trocar a verdade pela mentira. Troca a verdade sobre Deus pela mentira. Então é isso que esse versículo que o apóstolo Paulo disse. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Troca as verdades. Adoram e servem as coisas que Deus criou. Quem é para ser adorado é Deus, somente Deus. Então nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo disse. Essas verdades, o homem tem trocado a verdade de Deus pela mentira. Através da revelação especial de Deus em sua palavra, com a pregação do evangelho de Cristo. Olha bem, Deus se revela ao homem, chama o homem ao arrependimento, ao ele contemplar a criação de Deus, ao homem contemplar toda a natureza criada por Deus. Ele sabe, foi Deus quem criou. Ainda que alguém se diga: não, eu sou ateu, mas se você perguntar a origem dessa pessoa, de onde ela vem, ela não vai saber explicar. Ela vai dizer: não, somos descendentes disso e daquilo, mas eles não têm provas para dizer da onde eles vêm. Então terminam caindo em contradição. E só por não falarem, não quererem reconhecer a verdade, eles colocam outros meios para dizer da onde apareceu o mundo, da onde o que aconteceu foi o Big Bang, o que foi que aconteceu. O negócio deles é esse: querer tirar a verdade de Deus e ensinar a mentira. Então nós vemos aqui outra coisa importante que o apóstolo Paulo disse. O homem é chamado a arrependimento ao ver a criação, ao ver o céu, é um convite ao arrependimento. E outra coisa, através da consciência moral do homem. O homem sabe que ele foi criado por Deus. E outra coisa, ainda outro ponto importante, que essa também ninguém pode negar, através da revelação especial de Deus em sua palavra, com a pregação do evangelho. Hoje em dia,
redes sociais falam do Evangelho, anunciam a palavra de Deus. Pastores nas mídias, nas televisões, pessoas adorando a Deus, pregando o Evangelho. Aonde você passa, tem uma frase em algum lugar que fala sobre Deus. Então as pessoas hoje não são mais inocentes a respeito do Evangelho. O apóstolo Paulo disse uma coisa em Romanos e realmente é verdade, eu concordo plenamente. Olha o que ele disse aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 23. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Quem é que pode negar a existência do céu? Quem é que pode negar a existência de Deus? Ao contemplar o infinito céu azul, como é que o homem pode negar a existência de Deus? O próprio homem. Quem é que pode negar a existência de Deus? Há alguns que, para não reconhecer a verdade sobre Deus, eles colocam outras coisas e querem infiltrar mentiras na mente das pessoas, para que as pessoas acreditem em outras coisas. Mas nós vemos que a palavra de Deus é clara, é vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O apóstolo Paulo disse isso. Inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, olha, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa, não, eu nunca ouvi o Evangelho. Ninguém tem desculpa, eu nunca ouvi falar de Deus. Porque nós vemos aqui nesses versículos que até aquelas pessoas que nunca chegou a pregação do Evangelho a elas podem receber o convite do arrependimento através da natureza, das obras criadas por Deus. É o que a palavra de Deus diz. E alguém diz assim, não, mas fulano, o Evangelho não chegou a fulano, fulano é inocente. Olha o engano aí. A palavra de Deus prova completamente ao contrário. Que ninguém tem desculpa para dizer que não conhece a Deus. Aí nós vemos esse chamado torna o homem indesculpável. Ou seja, ninguém poderá um dia alegar que nunca soube sobre a existência de Deus, nem mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho e viveram suas vidas de forma cética ou mergulhados em costumes pagãos, pois esse tipo de comportamento é, na verdade, o fruto do pecado do homem, que desviou a glória devida a Deus às suas formas de idolatria. Veja bem, até mesmo aquelas pessoas. As pessoas podem dizer, não, mas tem os indígenas, tem índios ainda que não conhecem o Evangelho. Mas mesmo nos seus costumes pagãos, eles reconhecem, eles contemplam a glória, as coisas que Deus criou, a sua natureza. E nós vemos que isso é um chamado indesculpável ao arrependimento. Mesmo mergulhado nas suas idolatrias, o homem não é inocente. Ele conhece sobre Deus. Ele fala, nós vemos aqui que mesmo aquele homem que se desviou da glória devida de Deus, as suas formas de idolatria, ele tem o convite do arrependimento de Deus. Ele tem um convite ao arrependimento. Deus está convidando essas pessoas. Deus convida através da natureza, das obras feitas pela sua mão, pela consciência moral do homem e também convida pela pregação do Evangelho. Então isso é um chamado indesculpável. Em Romanos 1:23, diz assim, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Veja, nós vemos aí, tem culturas por aí que eles adoram os animais. São criaturas feitas por Deus. Adoram, se dirigem os seus pedidos de oração aos animais, criaturas feitas por Deus. Adoram o sol, adoram a lua. E tudo isso, Deus não vai ter essas pessoas por inocente. Mas, pastor Elisângela, será que esse Deus é um Deus carrasco? Será que esse Deus é injusto?
porque ele faz isso? Não, a sua palavra diz que tudo isso é pelo fruto do pecado do homem. Então Deus não vai ter ninguém por inocente. Ninguém vai chegar diante de Deus para dizer, não, eu fui inocente. Ah, eu sou uma coitadinha, eu não ouvi. Ninguém foi lá na minha casa pregar o evangelho para mim. Eu passei na rua e aconteceu alguma coisa, eu morri. Ó Senhor, ninguém pregou o evangelho para mim. Mas nós vemos que isso não é desculpa. Assim como está escrito em Romanos. Por outro lado, há aqueles que ouvem o chamado e respondem com fé e arrependimento. Se arrepende de todas o seu pecado. Se arrepende dos seus atos pecaminosos. Então, quando uma pessoa, por isso que quando alguém é convidado ao chamado, ao arrependimento, que aquela pessoa se arrepende, é prova que aquela pessoa foi um escolhido por Deus. Mas muitas vezes vai pela emoção. Nós vemos quantas pessoas que nas igrejas o costume fazer o convite para a pessoa aceitar Jesus. E a pessoa vai lá na frente, levanta a mão. E aí depois ali o líder, os irmãos que estão dirigindo o culto, o trabalho, oram pelaquela pessoa e no outro dia, passam alguns dias, aquela pessoa está no mundo de novo. Está desviado de novo. O que é isso? Isso é a prova que a pessoa não se arrependeu verdadeiramente. Porque quando alguém se arrepende verdadeiramente, ela responde ao chamado ao arrependimento com fé. Ela responde com fé e ela permanece na presença de Deus. Então nós vemos aqui em comparação com a amplitude desse chamado, relativamente são poucos os que respondem eficazmente à oferta da salvação. Infelizmente, é uma verdade que nós temos que pregar, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos por Deus. Porque nós vemos que em comparação com isso, ao analisarmos o chamado ao arrependimento, quando Deus chama o homem ao arrependimento, que ele não responde com fé, são muitos dessa maneira. São muitos que são chamados, mas não respondem com fé, não se arrependem verdadeiramente. Por isso que são esses que nós podemos intitular de os chamados. Mas os escolhidos são aqueles que recebem o convite ao arrependimento. E aquelas pessoas respondem com fé aquele chamado ao arrependimento. E aí essa pessoa é chamado o escolhido por Deus. Né? Então nós vemos que em comparação com essas duas coisas que eu falei aqui, a amplitude desse chamado, relativamente são poucos os que responderam eficazmente à oferta da salvação. São poucos. Quem são os chamados e quem são os escolhidos? É a pergunta. Todos concordam que os muitos chamados são aqueles que de alguma forma são convidados ao arrependimento durante as suas vidas. E os poucos escolhidos são aqueles que respondem com fé verdadeira a esse convite. Preste bem atenção. Todos concordam que muitos são chamados. E esses muitos chamados, todo teólogo ele concorda que são aqueles que de alguma forma são convidados ao arrependimento durante as suas vidas. E os poucos escolhidos são aqueles que responderam com fé verdadeira a esse convite. Nós vemos aí debates, porém, ocorre com base na discussão sobre como estes poucos escolhidos ocupam tal posição. Problema todinho de debates, e nós vemos de rixas terríveis entre teólogos, que eles querem descobrir querem fazer a discussão sobre o que quer significar esses escolhidos, qual o lugar que eles ocupam, qual é a posição deles no Evangelho.
Então nós vemos aqui, alguns defendem que os escolhidos são aqueles que capacitados pela graça de Deus. E aqui usa-se o termo a graça preveniente. Por essa livre escolha e vontade, respondem com fé a esse chamado, passando a integrar o grupo dos escolhidos. Então nós vemos que alguns teólogos, alguns pensamentos dizem assim o seguinte, que essas pessoas que são chamados os escolhidos são aqueles que são capacitados pela graça de Deus, mas que são chamados, usam-se o termo de graça preveniente, que quer dizer que aquela pessoa que escolhe Deus, que ela se decide em escolher a Deus, ela que decide a respeito da salvação, ela que decide tudo. Então nós vemos que é o chamado livre-arbítrio. Por sua livre escolha e vontade, responde com fé esse chamado, passando a integrar o grupo dos escolhidos. Então nós vemos aí esse processo, esse pensamento, que alguns dizem o seguinte, que a graça preveniente chega a essa pessoa, porém essa pessoa ela escolhe por sua livre e espontânea vontade servir a Deus ou não. Ela escolhe a salvação, sim ou não. Mas nós vemos que outros pensamentos, no entanto, defendem que os escolhidos são aqueles que foram eleitos soberanamente por Deus, dentre a raça humana caída, e ouvindo o chamado geral, o Espírito Santo trabalha em seus corações e de forma eficaz, gerando arrependimento, de modo que tal chamado se torne irresistível. Então nós vemos que esse pensamento é importante nós aprendermos. Qual é a verdade, pastora Elisângela? Vemos que a palavra de Deus fala sobre isso. Que o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem trabalha na salvação do ser humano. Não é que quando o ser humano recebe o convite ao arrependimento, que ele diz, pronto, levantei a mão, eu escolhi a salvação. Não funciona dessa forma. Não é só você dizer, eu escolho Deus, eu escolho a salvação, eu já estou salvo. Mas a palavra de Deus diz em João 16 e versículo 8, olha o que diz. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem a obra do Espírito Santo, não tem salvação. Sem a obra do Espírito Santo, ao impactar o coração do homem, ao falar ao coração do homem através da mensagem do Evangelho, ele sente o Espírito Santo impactando a sua vida. E aquela pessoa, ela é tocada, ela é convencida pelo Espírito Santo. Então não é o homem que escolhe ser salvo ou não. Não é o homem que decide amar a Deus. Não é o homem que decide chegar a Deus para a salvação, não. Então nós vemos aqui que geralmente, vamos entender bem direitinho. Outros, no entanto, defendem que os escolhidos são aqueles que foram eleitos soberanamente por Deus, dentre a raça humana caída. Então, dentro da raça humana caída, há aqueles escolhidos por Deus para terem direito à salvação. O Espírito Santo trabalha em seus corações de forma eficaz. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de alguém? E hoje essa pessoa está salva, amanhã já não está mais. Como é que Deus iria fazer uma coisa e amanhã estaria desfazendo? Nosso Deus é soberano, nosso Deus é poderoso. Mas aí alguém pode perguntar, mas pastora Elisângela, e as histórias e os relatos que tem de alguém que fica na igreja hoje, que permanece na igreja hoje, mas amanhã depois está desviado, está caído, está pecando? Será que a pessoa pode estar na igreja de qualquer maneira? Pode dizer que é cristão andando de qualquer forma, praticando o que quer? Não, de jeito nenhum. Não é disso que estamos falando. A palavra de Deus não diz isso.
Mas nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que quando o Espírito Santo ele entra, ele toca no coração do homem, ele fala ao coração do homem, a sua obra é eficaz. Então não há homem que possa resistir o chamado do Espírito Santo. O chamado, o toque do Espírito Santo não é resistível. Não é irresistível. O homem não pode resistir à glória de Deus. O homem não pode resistir ao chamado do Espírito Santo. Alguém pode dizer, não, mas eu posso resistir o Espírito Santo. Eu é que escolho. Eu faço o que eu quero. É chamada graça preveniente. Então eu posso resistir. Quando o Espírito Santo tocar na minha vida, eu posso resistir. Aonde? Não tem base bíblica para isso. Nós vemos o chamado do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, ele não queria saber de Deus, ele não queria negócio com Deus. Todo cristão conhece a história do apóstolo Paulo. E eu pergunto, aonde que o apóstolo Paulo teve livre-arbítrio? Aonde que o apóstolo Paulo teve livre escolha? Eu pergunto a qualquer cristão. Eu peço que alguém que tenha essa prova, que nos prove. Porque a Bíblia não conta isso. A Bíblia diz ao contrário, o apóstolo Paulo estava perseguindo o povo de Deus. O apóstolo Paulo estava querendo matar os cristãos. O apóstolo Paulo participou da morte de Estevão. O apóstolo Paulo era um fariseu entendido, mas ele odiava os cristãos. E nós vemos que Deus, o Espírito Santo, o chamado ao arrependimento do apóstolo Paulo. Nós vemos que o Espírito Santo jogou o apóstolo Paulo por terra. O apóstolo Paulo teve que cair, ficar cego, para que ele viesse ao conhecimento do verdadeiro arrependimento. E nós vemos que o apóstolo Paulo acatou esse chamado ao arrependimento através da sua fé. Não vemos em lugar nenhum o apóstolo Paulo dizendo, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero salvação. O apóstolo Paulo perseguia, odiava os cristãos. E nós vamos falar mais à frente mais sobre isso. Voltando para a parábola, onde nós falamos um pouco, é interessante notar que os convidados são apresentados de três formas. Os que receberam o convite e fizeram pouco caso dele. Os que receberam o convite após a recusa dos primeiros convidados e participaram da festa oferecida pelo rei. O homem que compareceu à festa, mas não possuía as vestes adequadas. Isso significa que mesmo dentre aqueles que inicialmente parecem atender o convite da salvação, existem alguns que são apenas chamados, ou seja, respondem ao chamado do evangelho com uma simples profissão de fé superficial, nominal e histórica, mas não estão vestidos com as vestes da justiça. E isso é muito profundo. Nós temos que aprender mais de Deus. As pessoas estão enganadas. Nós vemos ali que alguns são chamados, respondem ao chamado do evangelho, levanta a mãozinha dizendo que quer aceitar Jesus, faz uma profissão de fé superficial ali, momentânea, nominal, histórica. Tem uns até que são históricos, que passam 30, 40 anos dentro da igreja, da denominação, mas não estão vestidas com as vestes da justiça. É isso aí que a palavra de Deus diz. Quais são as vestes da justiça, pastora Elisângela? São aquelas pessoas que vivem em santidade com Deus. São aquelas pessoas que nasceram de novo. São aquelas pessoas que vivem uma vida de santificação. Que elas não sentem mais desejo pelos prazeres do mundo, pelo pecado. São aquelas pessoas que estão... E nós vemos que é terrível essa história de fé superficial, nominal ou histórica, porque a pessoa está ali dentro da igreja e está com desejo nas coisas mundanas. Ela ainda sente desejo pelo pecado que ela praticava antes. Ela ainda sente desejo pelas coisas mundanas. Então é prova que essa pessoa ainda não se vestiu com as vestes da justiça que o evangelho ensina. Esses são
aqueles que respondem ao chamado do Evangelho. Vai lá à frente. O pregador pregou, fez convite, passou 1 hora, 2, meia hora fazendo convite. Aí o camarada, de tanto ser forçado, aí ele vai lá na frente. Porque o pregador insistiu. Porque tinha um irmão do lado que estava puxando ele. Bora, meu amigo, aceita Jesus, meu amigo. Vamos lá, aceita Jesus. E nós vemos que isso é uma forma completamente errada de se dizer. Nem o homem aceita Jesus. Mas que o homem deve pedir para que o Senhor o aceite, para que o Senhor o receba. E não que alguém aceite Jesus como se fosse um objeto. Jesus não é objeto. Então nós vemos que as pessoas, por tanto pressionar aquelas pessoas, elas vão à frente. Levantam a mão e às vezes vão até chorando. Então isso é uma profissão de fé superficial, nominal e às vezes se torna histórica. Passa 30, 40, 50 anos dentro da igreja, alguém diz, fulano é firme, fulano é fiel. Mas quando ele vê o pecado, ele sente desejo pelo pecado. Ele sente vontade de voltar ao mundo. Ele sente vontade de praticar as mesmas coisas que ele praticava antes. Ele não nasceu de novo. Tudo para ele é pecado. Se vê alguém, porque não é da mesma denominação, que não tem o costume de usar usos e costumes, que isso não está na Bíblia, ele diz, não, fulano, aquela mulher parece uma Jezabel. Aquela fulana não é crente porque ela não se veste como na minha denominação se veste. Então isso as pessoas veem pecado em tudo, demônio em tudo. Tudo é de Satanás. São pessoas que não nasceram de novo. São os chamados ao Evangelho historicamente. Ele tem uma história dentro da igreja. Ele já é conhecido como uma pessoa, já é conhecido por sua história lá dentro. Mas ele não nasceu de novo. Ele não se arrependeu verdadeiramente, ele está ali pela aparência, para dizer que é de tal denominação, para dizer que está servindo a Deus pela placa da igreja, da denominação, mas esse camarada ou essa fulana não se arrependeu verdadeiramente, não se converteu de verdade, não nasceu de novo. Tudo para ele é aparência, vive de aparência. Então esses são aqueles que professam a fé superficial. Não tem sustento na palavra de Deus. Não tem uma fé firme. Não tem uma fé viva em Deus. Qualquer coisa ele começa a choramingar e a dizer, Deus me deixa, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Isso é uma fé superficial. Fé superficial. Nós temos que pedir a Deus para que o Senhor nos dê uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé de resultados. Porque somente pela fé, pela graça de Deus que o homem é salvo. Não é pelo que ele pratica, pelas boas obras, por ele se vestir melhor do que o outro irmão, por ele possuir bens financeiros maior do que o outro. Não é isso. A salvação é pela graça. Nenhum homem merecia. Todo homem estava em pecado, separado de Deus, diz a palavra do Senhor. E aqui nós vemos, portanto, os escolhidos necessariamente devem estar vestidos por méritos de Cristo. Olha que coisa linda. Gálatas 3:27 diz isso. Está na Bíblia. Olha o que diz. Para você, meu irmão, que tem dúvida se é escolhido, analise a palavra de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Que versículo lindo, abençoado. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Quem é seguidor de Cristo tem as qualidades dele. Quem é seguidor de Cristo não anda se lamentando, não anda resmungando, não fica pé na igreja, pé no mundo.
Isso é prova o quê? Que a pessoa nunca recebeu a graça eficaz, o chamado, a fé eficaz de Deus. Nunca recebeu, nunca se converteu, nunca nasceu de novo. Está na palavra de Deus. Mas aqueles que realmente são escolhidos, eles foram chamados para ficar unidos com Cristo. Eles se revestem com as qualidades do próprio Cristo. Quais eram, pastora, as qualidades de Cristo? Cristo, ele não se envolveu com o pecado. Cristo, ele não andava julgando as pessoas pela aparência, mas ele disse que devia ser julgado pela reta justiça. Nós vemos que Cristo de maneira alguma menosprezou alguém por causa do status dessa pessoa, se alguém fosse rico ou se alguém fosse pobre, nem por raça, nem por cor. Cristo não fez distinção nisso. Cristo, ele pregava as pessoas que estavam desprezadas. Ele pregava as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E nós vemos que coisa importante a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos ficar unidos a Cristo e nos revestir, ou seja, usar uma vestimenta com as qualidades do próprio Cristo. Os méritos são de Cristo. Apocalipse 3:4 diz o seguinte: no entanto, tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Nós vemos que isso aqui não é futuramente que está falando. Nós vemos aqui que isso foi uma carta escrita para a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Esse versículo não quer dizer que será após o arrebatamento que está dizendo isso. Ele quer dizer que isso foi a revelação de João. E nós vemos aqui que era uma carta para ali aquele líder de Sardes. E ele diz, olha, no entanto, vocês aí da igreja de Sardes, tem uns poucos. Ele não falou com todos. Ele não se dirigiu a todos da igreja de Sardes. Mas ele disse uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, ou seja, vestidos de pureza, pois são dignos. Jesus foi quem falou isso. Isso significa que pelo próprio... Será que isso significa que pelo próprio esforço humano, o homem algum é capaz de responder de forma positiva ao chamado do Evangelho? Pois a palavra de Deus diz que todos pecaram. Vamos ver alguns versículos da palavra de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento, enquanto o pastor procura para mim, por favor, Apocalipse 7,14, diz o seguinte: eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram, são e salvos a grande perseguição. Em outra tradução diz, estes são os que vieram da grande tribulação. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. E elas ficarão brancas. Veja aqui a qualidade das roupas dessa pessoa. Foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então nós vemos aqui que foram aquelas pessoas que realmente nasceram de novo. Os seus pecados foram purificados através do sacrifício do sangue de Cristo. Através da redenção que Cristo fez. Através da sua redenção, essas pessoas ficaram com as suas vestes brancas, limpas, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então, sem essas vestimentas brancas, não se pode ver a Deus. Sem essas vestimentas brancas, não se pode entrar na glória, no reino de Deus. Apocalipse 19:8 diz assim: a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus.
Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus diz. Foram o povo, a igreja, os escolhidos que foram lavados no sangue do Cordeiro. Vamos ler Romanos ainda, capítulo 3, versículo 9 em diante. Nós vamos falando aqui enquanto o pastor nos ajuda. Romanos 3, 9 em diante. Aí diz assim: do Antigo ao Novo Testamento, a própria Bíblia destaca vários exemplos práticos da verdade de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Sagradas Escrituras, não há uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, os seus lábios têm palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar, porque passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprendem a temer a Deus. Olha aí. Então, diante desses versículos, como é que o homem ele pode escolher a Deus, estando totalmente depravado, em pecado? O apóstolo Paulo disse: todos, não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que queira adorar a Deus. Não há ninguém, todos mentem. E vários pecados o apóstolo Paulo relata aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. E muitas coisas. Aqui pede para nós lermos até o 27, mas eu não vou ler por causa das horas. Você pode ler em casa, Romanos 3, do 9 ao 24, quer dizer. Efésios 2 e 8 diz o seguinte: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E como é que alguém pode dizer? Como é que alguém pode falar que alguém tem a livre escolha para servir a Deus? A graça, somos salvos pela graça. E aí ainda o apóstolo Paulo diz, por meio da fé. Isto não vem de vós. O homem por si mesmo, ele não tem fé. O homem, para ter fé, ele precisa da intervenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como eu já li, é ele quem convence, é ele quem chega e fala, é ele quem mostra o pecado do homem, é ele que chama o homem ao arrependimento. Sem o Espírito Santo não há salvação. E aí nós vemos no Antigo Testamento, pelo contrário, do Antigo ao Novo Testamento, a própria Bíblia destaca vários exemplos práticos da verdade de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ver aqui sobre Noé. Noé, ele pregou o arrependimento a muitos, sem que ninguém se arrependesse. 1 Pedro 3, 18 ao 20. Noé pregou arrependimento. Noé falava para aquelas pessoas que estavam em pecado. A Bíblia diz que a época de Noé era parecida com a nossa época que estamos vivendo. As pessoas pecavam à vontade. As pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam em pecados. 1 Pedro 3, 18 ao 20 diz assim: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram o espírito daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela
8 ao todo foram salvas das águas. Então nós vemos aqui, Noé pregou para muitas pessoas naquela época, para a sua geração. Mas nem todos foram escolhidos por Deus. Somente Noé e a sua família, está escrito na Bíblia. Não podemos negar isso. Não podemos negar. Aqueles que ficaram fora da arca foram destruídos. Aqueles que ficaram de fora da arca foram destruídos pelo juízo de Deus, porque eles não aceitaram o arrependimento. Não foram escolhidos, nós vemos que Noé, ele pregou arrependimento, ele ensinou. O profeta Jeremias também foi duramente ignorado pelo seu povo. Jeremias foi ignorado, Jeremias pregou, mas o povo não queria saber. O rei Agripa escutou atentamente a pregação de Paulo, mas não passou de apenas mais um entre muitos chamados. Agripa respondeu, em Atos 26 e 28 está escrito, Agripa respondeu, você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Veja aí, ele foi chamado, estava no meio lá, quando o apóstolo Paulo estava pregando, mas ele confessou com a sua própria boca, olha, apóstolo Paulo, está pensando que por pouco tempo que eu estou aqui, você vai me tornar cristão? Na realidade ele foi chamado, ele estava lá no meio, ouvindo a palavra, mas ele não era um cristão verdadeiro. Ele mesmo confessou com a sua boca, e hoje em dia quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas não são verdadeiros cristãos. Isso é bíblico, é verdade. Todavia, se muitos são chamados, que fazem pouco caso do convite que recebem, há também aqueles que poucos escolhidos, que no tempo oportuno têm seus velhos e duros corações quebrados em arrependimento. Foi assim com o próprio apóstolo Paulo, um grande perseguidor do povo de Deus, que inclusive esteve presente no martírio de Estevão, mas que após ter sido chamado por Cristo de perseguidor, passou a ser perseguido pela causa do Evangelho. O mesmo também aconteceu com Lídia, que quando Deus lhe abriu o coração, só esse de Lídia aqui, Atos 16 e 14, quando Deus lhe abriu o coração para que ela recebesse o Evangelho, Atos 16 e 14. Lá em Atos 9 conta a história do apóstolo Paulo, como eu já falei aqui. Mas como o tempo já está encerrando, já está terminando o meu tempo, eu quero ser bem rápida. Em Atos 16 e 14, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o Evangelho. Olha o que diz. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que ela compreendesse o que o apóstolo Paulo dizia. Veja, o Espírito Santo teve que abrir a mente dela. O Espírito Santo teve que ir ao encontro dela e mostrar que o apóstolo Paulo estava pregando a verdade. E nós vemos que ela estava antes adorando a Deus no meio do povo, mas depois diz que Deus teve que abrir a mente dela. Então, sem a intervenção do Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. E nós vemos aí a obra do Espírito Santo, a obra do Senhor, ao abrir a mente de Lídia para que ela recebesse a salvação. Aí também encontramos um conforto muito grande, pois mesmo que os muitos chamados não queiram, estes jamais poderão impedir que os escolhidos escutem o convite do Evangelho. Havia muitas pessoas, quando o apóstolo Paulo estava pregando, até adorando a Deus, mas nós vemos que Lídia, somente ela foi escolhida naquele momento. Somente ela. Então nós vemos que os muitos chamados não podem impedir que os escolhidos escutem a mensagem do Evangelho e que o Espírito Santo trabalhe na vida delas.
Durante a primeira viagem missionária de Paulo, enquanto o apóstolo e Bernabé pregavam o evangelho, muitos blasfemavam e tentavam contradizê-los, mas o nome do Senhor foi glorificado ali. E em Atos 13, 45 a 48, diz mais ou menos o seguinte: e creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Não foram todos que estavam ali presentes. Nós vemos aqui que aquelas pessoas, ao ouvirem o apóstolo Paulo pregar, elas começavam a blasfemar, a reclamar. Mas no meio daqueles que estavam blasfemando, reclamando, eles foram salvos porque foram determinados por Deus para a vida eterna. Olha o que diz. Atos 13, 45 e 48. 45, a partir até o 48, né? Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Bernabé falaram com mais coragem ainda. E eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada, primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Naquele meio dos que zombavam, quando o apóstolo Paulo abriu a boca e começou a anunciar o evangelho, nós vemos que eles creram na mensagem de Paulo, tiveram fé dada por Deus, e ali eles foram escolhidos para a vida eterna. Aqueles que foram escolhidos creram na mensagem que o apóstolo Paulo pregou. Então, para encerrar, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E haverá um dia que o contraste entre esses dois grupos alcançará a sua expressão máxima. Nesse dia, os muitos chamados que ignoram o convite serão lançados no lugar de prantos e ranger de dentes, enquanto que os relativamente poucos escolhidos, que pela graça de Deus abraçaram através da fé em Cristo o convite que receberam, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e desfrutarão eternamente da presença amorosa do Deus que os chamou. Amém. Que Deus abençoe. Já vou encerrar aqui a minha palavra nessa noite, o tempo já não permite mais, né? Então nós vemos aqui que todos aqueles, mas eles, Lucas 13, 27, mas ele responderá: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes e desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então, em cada local, em cada lugar do mundo, em cada país, quando João 3,16 foi escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus deu seu Filho Jesus para resgatar das nações, povos, línguas, os seus escolhidos, e são esses que vão ouvir essa voz. Então, se você foi, o Espírito Santo tocou na sua vida, falou ao seu coração, tome neste momento, receba esse chamado ao arrependimento, para você entregar-se a Deus e peça para que o Senhor perdoe os seus pecados, se arrependa de todo o coração, porque o Senhor está pronto para te receber. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho? Meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? Muito bem, graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. Vimos aí uma mensagem poderosa, né? Da parte de Deus, pela pastora Elisângela. Uma mensagem que eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tocou na tua vida nessa noite, meu prezado ouvinte, meu querido irmão, né? E creio que aí, agora, é só seguir em frente, né? Crer e deixar o Espírito Santo de Deus cada vez mais agir na sua vida, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos que nos assistiram, que nos ouviram pela imprensa 104 e também que nos assistiram pela live. Deus abençoe. Fica aqui o abraço, né, do pastor Edivan, da pastora Elisângela, e convidamos você a estar conosco lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, né? E amanhã nós estaremos ali com a escola bíblica, né? Vai ser um ensino muito bom, muito maravilhoso da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Fica aqui o abraço dos pastores Edivan Elisângela, Eduardo Ventura, Edileuza Santos, todos que estiveram aí conosco, R. Ventura, todos que estiveram conosco, né? Assistiram pela imprensa, pela rádio também. Deus abençoe vocês. Então, na próxima semana estaremos de volta, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até lá. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você.